A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos amigos, estamos juntos mais uma vez na Rádio Clube FM, também com o programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre os irmãos entre si. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A obra da natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar promovendo a todos, mesmo quando tudo nos pareça perda ou destruição. Para resgatar nossas faltas conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear nossa consciência para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossa vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com esta noite falando os irmãos entre si, iniciando no lar. O entendimento entre os irmãos biológicos, a sociedade resulta, porque é a grande família na qual a fraternidade terá que se instalar a benefício de todos os seus membros, mostrando a todos os irmãos ouvintes que nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Alguns conceitos ideológicos tentam desestruturar isso aí, mas isso é uma coisa divina, né, que não compete a nenhum homem mudar. A educação moral, pois, compete à grande obra de trabalhar os irmãos desajustados ou mesmo os afins, preparando-os para o ministério ditoso em favor da humanidade dignificada e justa do porvir. Irmãos biológicos, desse modo, são campo experimental para a modelagem da sociedade harmônica iniciada no ninho doméstico, na constelação familiar e culminando nos relacionamentos gerais. Esse é o primeiro ponto, mas nós espiritistas temos a certeza absoluta da família universal, onde todos somos irmãos. Falemos também da presença importante dos avós, porque são nossos segundo pais, né? E às vezes tem até um carinho muito maior. O milagre da vida orgânica, através da fecundação, favorece a multiplicação dos seres vivos, facultando no reino hominal a existência da constelação familiar. A sucessão natural daqueles que chegam em relação aos que já encontram e aos que retornam forma a colmeia humana de diferentes níveis etários, permitindo que as experiências sejam transferidas de uma para outra geração.
Sim, isso é fato, né? Aqueles que já estão, uns que estão chegando, outros estão partindo, fazendo parte dessa grande colmeia, como se tem agora há pouco, da família universal. A educação, no entanto, não se restringe a informações que são passadas pelos responsáveis familiares, ampliando-se da instrução, uma formação de hábitos, a correção de condutas equivocadas, a construção de novos costumes ético-morais, que a convivência plasma nos aprendizes. Interessante, não é? Todavia, para que a educação alcance a finalidade a que se destina, faz-se necessário que os arquivos do inconsciente do educando possuam os tesouros que devem ressumar os estímulos dos preceptores, incorporando-se ao eu consciente que os vivenciará saudavelmente. Nesse conjunto de experiências no lar, os avós desempenham significativa importância quando compreendem a função que lhes correspondem, não as atrapalhando sob pretexto algum. Quando isso sucede, perturbações e destrambelhos dos relacionamentos ocorrem na estrutura doméstica. Importante os avós, eu também sou, é que você deve corrigir sim o neto. É óbvio que nós vamos ter um carinho até maior que os pais, exatamente pelas experiências já vivenciadas, né? Já criamos os filhos, agora com mais docilidade nós criamos os netos. Isso acontece, é algo assim, muito natural. Mas o avô, a avó não deve interferir na educação diretamente dos netos, contrariando os pais, criando atritos, né? Enquanto às vezes o pai e a mãe proíbem determinadas coisas do filho, da filha, os avós vão lá, passam a mão na cabeça e deixam fazer tudo o que querem. Então não é por aí também, né? Nós temos que estar atento a essa liberdade. Não podemos causar desestruturações nas relações familiares. É inadiável a compreensão dos deveres que a cada qual compete, de forma que não se interfiram reciprocamente nas realizações que não dizem respeito. Sim, se não diz respeito, não interfira. A convivência saudável deve estruturar na consideração que deve ser mantida entre os membros do mesmo clã, ninguém desejando superar os limites que lhe estão impostos, sob justificativas salvacionistas, sempre de resultados prejudiciais. Tomemos conhecimento de tudo isso e evitemos criar atritos com os pais, né, da criança, para que não cause nenhum desequilíbrio. Habitem ou não os avós no mesmo ciclo. A sua deve ser uma conduta afável, sem interferência direta no comportamento dos educadores. Sua experiência é-lhe válida no que diz respeito aos seus compromissos em relação aos demais membros do clã, havendo cessado ao concluir a educação dos filhos e deixando-os agora para assumir os próprios deveres. Nós temos que entender que os filhos são responsáveis e eles têm que aprender. Eu não posso fazer todas as funções que meu filho faz com relação à minha neta. Ele tem as tarefas dele, a responsabilidade dele. E eu, na medida do possível, vou auxiliá-lo. As rixas descabidas, defluentes do egoísmo e demais paixões, constituem péssimo exemplo de comportamento coletivo por culminarem nos sentimentos animosos e ódios, muitas vezes desastrosos para todos que se encontram desenvolvidos na mesma família. Da maneira idêntica, os apegos excessivos, os filhos masculinos ou femininos, geram conflitos com os seus parceiros, expressando as íntimas insatisfações e frustrações anteriores, agora disfarçadas, que se exteriorizam na condição de sogros falsamente protetores. Inseguros, esses genitores desejam realizar o que não conseguiram quando lhe competia educar saudavelmente. E a imaturidade, os preconceitos, os tormentos pessoais não lhes permitiram fazer. Então ele tem uma frustração, ou eles têm uma frustração com relação à formação dos filhos, agora querem a todo custo moldar os netos, contrariando então o filho, a filha, o genro, a nora, trazendo problemas graves. Quando os filhos elegem os parceiros aos quais se unem, não necessitam da intervenção dos genitores, devendo arcar com as consequências da sua escolha, como tiveram a liberdade de identificar-se com outrem,
que lhe parece ideal para a convivência. É justo que sejam responsabilizados pelo relacionamento, especialmente no que diz respeito à convivência íntima, que ninguém tem o direito de interferir em face da sua complexidade, significados individuais. E é triste, realmente é lamentável, quando um sogro, uma sogra não gosta da nora, não gosta do genro e vice-versa, né? O genro não gosta dos sogros, a nora também não gosta, tem atrito direto com a sogra. Isso causa uma dificuldade enorme naquele filho ou filha que constituiu o matrimônio. Porque eu tenho a minha mãe que me ama, que eu amo muito, mas eu também tenho a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. E como é que fica isso? Já pensou você ter que ficar dividido entre dois sentimentos? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a tudo isso. Quando meu filho quis constituir matrimônio, eu não fiquei muito feliz com a escolha, mas foi a escolha dele. Nós respeitamos e não causamos nenhum atrito. A gente tinha aquela convicção que não ia dar certo, como não deu, né? O problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Hoje, por incrível que pareça, é até melhor a convivência com a ex-nora. Ela tem um carinho muito grande por nós. Meu filho, ao se separar, voltou para casa e levou a minha filha com ele. Minha netinha, criada por nós, desde que ela tinha 10 meses de vida. Hoje nós temos uma convivência até melhor, mas eu nunca interferi, minha esposa também não, nesse sentido. Nós temos que respeitar as escolhas dos filhos, mesmo sentindo que não vai dar certo. Você não pode chegar para um filho e falar: minha filha, não faça isso, não faz isso, pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida. Que não sei. Ora, livre-arbítrio, sentimentos que nós não temos que interferir, né? E se der certo, se os dois se amam apaixonadamente, eu vou passar uma existência contrariado? Não, temos que respeitar. Assim, cabe-lhes a assumpção dos deveres em relação à prole, não a transferindo para os atuais avós, cuja contribuição não deve ir além da condição de cooperadores quando solicitados, de apoio, de carinho, eximindo-se a grave postura de acobertar erros dos netos, de agir equivocadamente em relação a eles, acreditando que a orientação dos genitores está incorreta. Basta uma reflexão singela para dar-lhes sentido à conduta. Gostariam que, anteriormente, os seus pais interferissem na maneira como se conduziram em relação aos filhos? Não fazer a outrem o que não gostaria que lhes fossem feito continua sendo uma regra áurea de convivência em todo grupo social, especialmente no familiar. Filhos, especialmente femininos, aturdidos e irresponsáveis, desejando viver em desregramento sexual, quando se tornam mães sem estrutura, ao invés de haverem tomado providências para evitar a fecundação e não o fizeram, entregam às mães os filhos do desamor e da leviandade, como se fossem crias abandonadas, partindo para novas e desvairadas condutas. Infelizmente, algumas genitoras que se fazem superprotetoras dessas filhas insensatas, tomando-lhes os rebentos, estimulam-nas ao prosseguimento da inconsequência que, às vezes, raia pela desventura, assim ajudando-as em mais comprometimentos morais e espirituais. Insistissem para que assumissem o dever em relação à prole e seriam, pelo menos em parte, coartadas na falsa liberdade ante o dever de experienciar a vivência ao lado desses seres que reiniciam a jornada terrestre em situação afligente. A ignorância de muitas dessas almas maternas, avós, por imposição do descompasso moral dos filhos, também desconhecedores dos códigos de honra, responde pelas extravagâncias desses órfãos de pais vivos. Como normalmente nas classes social e economicamente menos favorecidas, os pais seguem adiante, ignorando os filhos que geram, sendo quase sempre as mulheres as vítimas da situação tormentosa. Em sentido oposto, entre pais mais esclarecidos e melhor aqui ou aqui economicamente,
Quando as filhas optam pela conduta inconsequente e engravidam, logo assumem a postura salvacionista de cuidarem do filhinho que nasce, a fim de que receba todo o conforto e assistência. Olvidam-se que o mais eficiente e natural amor é o da própria mãe, que não deve ser substituída pela avó, exageradamente assistencialista. É certo que existem situações que constituem exceções e devem ser consideradas com seriedade, sem pieguismos, sem exageros, com a ternura e o sentimento que a situação propicia. A reencarnação, no entanto, coloca no proscênio terrestre as mesmas personagens que trocam de papel para reajustamento e aprendem, no turbilhão dos conflitos, o respeito e a disciplina que são necessários para a libertação do egoísmo e da rebeldia que as caracterizam. Aos avós, pois, está facultada a tarefa de amar os netos, mas cuidadosamente, a fim de não os tornar soberbos, especiais em relação às outras crianças, aprendendo a alargar a família consanguínea com aqueles que sofrem carência, desenvolvendo o germe do amor universal num conjunto ampliado. O conceito repetido de que os avós são pais por segunda vez não os credencia a que exonerem os genitores biológicos a respeito dos cuidados para com seus descendentes. Cada familiar, portanto, desincumbindo-se do dever que lhe diz respeito. A figura antes venerada dos avós, atualmente substituída pela proteção de pessoas mais jovens na progenitura, permanecerá para sempre como digna de respeito dos filhos, especialmente quando a idade provecta e as enfermidades tomarem suas energias, credores de amor e de cuidados, conforme o fizeram quando se desincumbindo dos compromissos de família no passado próximo. Multiplicam-se nos dias atuais, sob pretextos e justificações descabidos, o abandono aos pais idosos, afastados dos netos, atirados em prisões douradas, lares para a terceira idade, onde não são visitados ou são uma vez por ano, ou mesmo abandonados nos tugúrios da miséria onde residem, longe dos netinhos que lhe constituiriam, com a inocência e garrulice peculiares à infância, motivos de alegria e de felicidade. Na construção familiar também ocorre, em não poucas ocasiões, serem empurrados para os porões, os quartos dos fundos dos lares confortáveis e proibidos de aparecerem para não causarem constrangimentos aos filhos, saudáveis e ingratos, desfilando nas reuniões domésticas da ilusão com seus amigos. Todos, porém, envelhecem, enfermam e morrem. É lei da vida. Os avós na família são bênçãos de amor que nunca se devem transformar em focos de dissensão ou de malquerença. Embora raramente residam no mesmo reduto doméstico, os tios constituem vínculos de forte vigor na constelação familiar. Isto porque a consanguinidade, estreitando a união que deve existir entre todos os seus membros, impõe os sentimentos de fraternidade e respeito que trabalham em favor da harmonia geral. Não implica que sejam espíritos simpáticos entre si, quase sempre procedentes de outros clãs que vivenciam a comunhão em novo grupo, preparando-se para os futuros cometimentos na sociedade globalizada. Pela lei natural, a de amor, quando falecem os pais, irmãos daqueles que sobrevivem, cabe-lhes o dever de amparar, na medida do possível, a família que ficou na orfandade, diminuindo as lutas e os testemunhos que desabam sobre os que sofrem a saudade, a falta física de apoio e experienciam os compromissos para os quais nem sempre estão preparados. Esse amparo não deve consistir apenas na contribuição econômica, quando for o caso, mas, sobretudo, na orientação moral e participação emocional com o grupo familiar em momentânea desestruturação. Além da saudade que sofrem os que ficam no corpo físico ante a partida do ser querido, centro de sustentação doméstica, surgem dificuldades materiais imediatas que aturdem e mais complicam
complicam o quadro de dor reinante. A necessidade de auxílio e de suporte impõe-se de imediato, sendo sempre muito bem recebidos. Um compromisso de tal natureza predispõe o indivíduo ao serviço de amor ao próximo, menos próximo, trabalhando em favor do grupo social, sem interesses mesquinhos e predomínio do egoísmo, iniciando-o na intimidade de uma constelação menor, qual a familiar. Verdadeiro treinamento de solidariedade, a opção de servir ao clã no qual se renasceu, é bênção de inestimável significado para a formação e crescimento do caráter que eleva o ser humano acima da craveira convencional. Amando a aqueles que se lhe vinculam pelos fortes impositivos familiares, torna-se mais fácil ampliar o círculo de afetividade a outros, que também são necessitados, desenvolvendo a fraternidade legítima, irmã generosa da caridade, no seu sentido mais elevado. Todos se encontram no mundo atados a sagrados deveres, que não podem desconsiderar, constituindo um programa de evolução no rumo do amor universal, que é o oceano para o qual fluem todos os rios da afeição humana, cabendo-lhes o compromisso de amar até mesmo aqueles que se lhe tornaram inamistosos, adversários ou verdugos, como olvidar os espíritos que renascem no grupamento familiar, jungidos a deveres que transcendem a compreensão imediata. Os tios, portanto, são também os protetores e amigos mais experientes, que estão a serviço da vida, quando as circunstâncias assim o impõem, não apenas por ocasião da desencarnação de um ou de ambos os genitores, porém, durante toda a vilegiatura carnal, participando das atividades domésticas, procurando preservar os laços de família, sustentando-se reciprocamente sob o aspecto moral e social, ao mesmo tempo facultando os relacionamentos edificantes entre os seus descendentes, na condição de primos, que são irmãos biológicos mais distantes uns dos outros. A sabedoria humana com a qual foi constituída a constelação familiar, partindo do centro, que são os pais, alongando-se geração a geração, faculta confortável união de parentesco, gerador de amizade e aprendizado humano. A figura dos tios é significativa na vida infantil, em face da posse de conhecimentos, de sabedoria, de experiências, de segurança e de afetividade para a criança, ainda impossibilitada de entender o processo de vinculação consanguínea. De muito bom alvitre, portanto, que os laços da união permaneçam sem distanciamento, favorecendo maior harmonia entre todos os membros que se devem amparar nas dificuldades, rejubilar nas conquistas, trabalhar em comunhão de interesses. Certamente, cada espírito tem desenhada no tecido social a sua própria contribuição, não se detendo no grupo doméstico, o que favoreceria o surgimento de preconceito contra os outros, de egoísmo doentio em relação aos seus, em detrimento dos demais, o que de fato constitui uma aberração. Referimos-nos à manutenção da amizade e da saudável preocupação com o progresso e o desenvolvimento ético-moral, econômico, financeiro e social dos familiares, o que faculta o despertamento e a continuidade da atenção, dos cuidados em relação aos auxílios recíprocos que devem ser oferecidos. Quando viger animosidades que sempre repontam como filhas que são da mesquinhez e do atraso moral, a união fraterna de todos deverá trabalhar em favor da recuperação do enfermo espiritual, ensejando-lhe oportunidades de recuperação e de reestruturação na família, desse modo contribuindo para o seu ajustamento na sociedade. O relacionamento entre aqueles que se estimam argamassa os sentimentos e as emoções favoráveis ao enfrentamento seguro, quando os desafios e as dificuldades surgirem pelo caminho existencial. Ninguém transita no mundo sem a necessidade de outrem, sem o companheirismo, sem a cooperação de amigos devotados, sem a participação ativa e produtora no grupo social. Qualquer tipo de isolamento representa transtorno de conduta comportamental, com perigo de agravamento no desequilíbrio da estrutura emocional. Mesmo quando o indivíduo considera-se autossuficiente em face dos recursos de que dispõe,
impõe. A emoção impõe-lhe relacionamentos indispensáveis à saúde e ao comportamento por necessidade de intercâmbios saudáveis, sustentadores da vida. O calor humano que deflui da amizade real é estímulo para a existência e valioso contributo terapêutico para o desenvolvimento dos valores que constituem a vida. A ternura é alimento para a alma e o amor é sustentação para a harmonia que mantém o corpo, vitalizando-lhe os vários departamentos. Quando se é amado, mais facilmente se nutre de força e de coragem para o desempenho das tarefas. E quando se tem a certeza íntima de que nunca se encontra a sós, renovam-se facilmente os painéis dos sentimentos, que trabalham pela manutenção da vitalidade e do entusiasmo em todos os setores da edificação interior. A vida humana é resultado de um quase infinito processo da evolução sob o comando do psiquismo divino, que é todo amor. Herdeiro das expressões primárias por onde transitou, o ser humano traz no imo do ser as experiências adquiridas em cada etapa, acumulando novas conquistas que o elevam na escala espiritual. E a família é o resultado feliz do processo evolutivo, graças à conquista da razão, do discernimento, da consciência, do amor. Desse modo, os tios inserem-se nesse processo cuja cadeia não deve ser interrompida. E quando isso ocorre, surgem dificuldades na estrutura social, o que sempre é lamentável. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ninguém te condenou? Muitos de nós recordamos do encontro de Jesus com a mulher surpreendida em adultério. Ela recebeu o rótulo de adúltera devido ao vício humano de julgar sem indulgência. Ela era muitas outras coisas, tinha outras características. Por que rotulá-la por causa de um dos seus deslizes? Jesus interveio no momento certo, evitando mais um apedrejamento comum na época. E, curiosamente, ainda persistente nos tempos atuais, mesmo que seja com outras características. Passado o momento, o apóstolo João, desejando aprender mais, voltou-se para o mestre, inquirindo qual a razão de ele não ter permitido que a lei antiga fosse cumprida. Ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Jesus se serve da indagação para demonstrar como as leis de Deus são muito maiores, muito mais amorosas e belas do que nossa compreensão. É nesse instante que um nazareno apresenta o amor da sua revelação em contrapartida à rigidez das leis antigas, sem jamais deixar de respeitá-las. Sorriu e, sem se perturbar, respondeu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Porém, quem estará impecável na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por baixo preço. Contudo, ainda não vi seus acusadores. Vejamos que Jesus inicia concordando que houve equívoco e que todos somos passíveis de errar no mundo. Destaca a hipocrisia da sociedade que enxerga os erros de alguns apenas, enquanto mantém, na penumbra, equívocos maiores de tantos outros. E continuou esclarecendo: Deus é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Faz menção à parábola antes contada, do pai amoroso que recebe o filho perdido de braços abertos, que deseja o bem de suas criaturas, que deseja o fim do pecado e não do pecador. Em seguida prosseguiu: podemos desejar para a pecadora tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores do mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação.
Jesus oferece um novo ângulo para a nossa visão. Enxergar o outro, entender as suas dores, perceber que quem erra já sofre as consequências do mal praticado. Isto é, já se encontra no processo de quitação de dívidas com as leis maiores. Esse é o ponto que nos escapa, como julgadores impiedosos. Só vemos uma parte, não enxergamos o todo. Quem enxerga o todo é o Criador. Por isso, a justiça mais sábia estará sempre nas mãos divinas. Jesus entendeu que aquela punição era demasiada. Uno com Deus, conhecia as dores íntimas daquela mulher, conhecia-lhe toda a história. Será que quando nos pomos a julgar, temos ciência de toda a história da pessoa que estamos condenando severamente? Pensemos nisso. Lembremos de Jesus e de como compreendeu a história dessa mulher. Uma mulher, um ser humano, como você e eu, ainda falhos. Apenas isso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quando crianças, somos como uma argila frágil ou mesmo como um galho verde, prontos para serem modelados. À medida que vamos evoluindo, crescendo moralmente, espiritualmente, intelectualmente, vamos sendo moldados. E o importante é nos transformarmos interiormente a cada dia, buscando uma conduta reta, digna, dentro dos preceitos da moral cristã. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Eu te agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.